Qual é o futuro do Brasil? O Brasil é conhecido como o país do futuro, mas esse futuro parece nunca chegar. O painel a seguir tem o título Qual é o futuro do Brasil? Entre crises políticas, polarização ideológica e desafios econômicos, quais são as decisões necessárias para romper esse ciclo? Estão aqui para debater conosco o tema o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Por favor. Nosso convidado também para este debate, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Por favor. E a mediadora é a presidente do IEE, Paola Kozer Magnani. Por favor, Paola. Obrigada, irmão. Lembrando que o QR Code está disponível nas telas para perguntas deste painel. Paola, a palavra é tua. Boa tarde a todos. Eu ia começar lendo o meu roteiro, mas eu preciso, como presidente, falar algumas palavras extremamente importantes. Este palco é o palco do Fórum da Liberdade. E liberdade exige que a gente saiba ouvir. E como presidente do Instituto, e em nome da minha diretoria e de todos que fazem parte deste time, eu gostaria de solicitar a vocês que nós dessemos voz a quem está no palco, para que a gente pudesse ouvir e honrar com a liberdade. Muito obrigada. Tendo feito esse disclaimer inicial, sejam muito bem-vindos a mais um painel da 38ª edição do Fórum da Liberdade. Em agosto de 2010, a revista The Economist estampava na capa a imagem do Cristo Redentor decolando. O Brasil ganhava projeção global, consolidando como um país essencial no cenário internacional. Tudo indicava que deixaríamos de ser menos coadjuvantes para assumir o protagonismo. Agora, 15 anos depois, estamos em abril de 2025 e qual é o nosso reconhecimento global? Um Oscar. Esse tem sido o ápice recente do cenário brasileiro. Não somos mais o país do futuro. Hoje, parecemos um país esquecido pelo presente, insistindo no famoso voo de galinha. Somos 210 milhões de brasileiros, uma nação com imensa capacidade de criação e adaptação. No entanto, ocupamos a posição 44 no ranking global de educação da OCDE. E se isso já não fosse um choque, 34% da nossa população ainda não tem acesso a saneamento básico. O que podemos, de fato, nos orgulhar desde 2010 até agora? Ao longo dos últimos 15 anos, o mundo passou por transformações significativas. Países antes pouco expressivos avançaram em inovação, educação,
e competitividade. Enquanto isso, o Brasil desperdiçou ciclos de crescimento, ficando estagnado em pouca realidade que mudou. Perdemos tempo e oportunidades e, sobretudo, a chance de nos consolidarmos como uma potência de fato. Os desafios que enfrentamos não exigem que reinventemos a roda. Basta aprendermos com os modelos de países livres e aplicarmos o que funciona, com consistência e determinação. Como sociedade, não podemos nos acomodar. Precisamos construir um Brasil mais livre e mais próspero, à altura do gigante que somos. Isso passa por escolhas, e escolhas exigem coragem. Precisamos de líderes públicos pragmáticos, íntegros e competentes. 3 qualidades que, no momento da votação, o Brasil insiste em deixar de lado. Sabemos que as eleições de 2026 já ocupam o debate nacional. Mas a verdadeira pergunta é: quais pautas realmente queremos transformar em ação? É por isso que hoje reunimos 2 figuras de grande relevância, com capacidade para influenciar e modificar o rumo do nosso país. Deixo a reflexão norteadora deste painel como plano de fundo. Qual o futuro do Brasil? E passo a palavra ao governador desta casa e peço a colaboração e o respeito de todos vocês aqui presentes, comigo e com toda a minha equipe. Eduardo Leite. Meus caros, me permitam, antes de mais nada, vocês estão aqui durante o dia em debates importantes que estão consumindo a atenção de vocês, mas nós temos hoje um dia muito triste no Rio Grande do Sul, porque pelo menos 7 vidas foram perdidas num ônibus com estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, que caiu, capotou na cidade de Imigrante, no interior do estado. 7 estudantes que perderam a vida e outros gravemente feridos. Então, eu peço um breve instante de silêncio em homenagem a estes jovens que, como tantos jovens aqui, tinham sonhos, aspirações e perderam a sua vida. Muito obrigado. Presidente Paola, caro amigo governador Romeu Zema, o tema que se propõe a ser discutido neste fórum é especialmente o da coragem para escolher. E aqui no Rio Grande do Sul, quem nos acompanha sabe, nós assumimos um estado que, assim como as tuas Minas Gerais, lá, Zema, tinha atraso de salários, tinha atraso a pagamento de fornecedores, a prestadores de serviços, tinha hospitais recebendo com atraso e nenhuma capacidade de investimentos. É claro que esse cenário nos impôs escolher e ter coragem, não apenas para escolher, mas para sustentar e viabilizar as escolhas. Porque escolher tem que ter coragem, mas sustentar diante das pressões e das reações que essas escolhas geram é especialmente importante. E mais do que isso, eu não fui eleito governador apenas para tentar fazer, mas para viabilizar as escolhas que eu tinha proposto ao Rio Grande do Sul. E nós conseguimos fazer mudanças importantes. Fizemos uma reforma da Previdência no Rio Grande do Sul que exigiu muita coragem. A mais dura feita no Brasil. Nenhum estado no Brasil fez colocar contribuição de alíquota para a Previdência dos servidores militares igual a dos civis. Porque no âmbito nacional o governo federal fez a sua escolha.
Servidores civis contribuem de 7,5% a 22%, mas os servidores militares contribuem com 10,5%. Nós dissemos que aqui no Rio Grande do Sul a contribuição deveria ser igual para os dois. Em primeiro lugar, por conta de sustentabilidade fiscal. A previdência dos militares, ela acaba sendo mais deficitária porque ela confere benefícios de paridade, integralidade, que depois precisam ser sustentados. Não era razoável que tivesse contribuição menor. Mas não apenas por isso. Para permitir que se fizesse integração profunda entre as polícias, como nós conseguimos fazer, era fundamental que não houvesse diferença entre os servidores. E por isso insistimos e colocamos tanto militares quanto servidores civis pagando a mesma alíquota de contribuição. Fomos além disso. Somos dos poucos estados no Brasil que reduziu a faixa de isenção sobre a qual não incidia a contribuição previdenciária do teto do INSS para um salário mínimo. Isso significa que servidores aposentados que ganham R$2.000, R$3.000, R$4.000 e não contribuíam para a Previdência, passaram a contribuir. Não é simpático isso, foi duro, mas foi necessário. E nós viabilizamos. E os resultados estão aqui, na forte redução do déficit previdenciário no estado do Rio Grande do Sul, que teria chegado, pela projeção, a 15 bilhões de reais no ano passado e que encerrou em 9 bilhões e 800 milhões de reais. Mas nós fomos além, porque só a reforma da Previdência não seria suficiente para o Estado equilibrar as suas contas e ter uma trajetória sustentável nas contas públicas. Nós fizemos uma reforma administrativa que colocou na Constituição do Estado a vedação a benefícios de vantagens temporais, como anuênios, triênios, quinquênios, para todos os poderes, não apenas para os servidores do Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Defensoria, todas as carreiras de servidores que tivessem a previsão de aumentos automáticos passaram a ter a vedação dessas vantagens por conta da emenda constitucional que nós aprovamos aqui. Não foi simpático também, foi duro, exigiu coragem, nós fizemos as escolhas e exigiu a capacidade de viabilizar essa escolha perante a Assembleia Legislativa. Havia, quando votamos, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma administrativa, mais de 10 mil manifestantes sindicalistas protestando na frente do Palácio Piratini. Por isso, algumas vaias e insurgências que apareçam aqui não me intimidam, nunca me intimidaram e nunca me intimidarão na minha carreira política. O resultado é claro. A despesa de pessoal e encargos sobre a receita corrente líquida do Estado, que batia em quase 80% ali em 2018, despencou para 61%. Essa é a realidade das reformas que o Rio Grande do Sul fez. A redução de quase 80% da receita com a folha de pagamentos para 60%, abrindo espaço para investimentos, além de manter as nossas contas em dia. E abrimos ainda um amplo portfólio de privatizações. Quem é do Rio Grande sabe, a Constituição Federal aqui, a Constituição Estadual aqui exigia plebiscito para fazer privatizações. Aliás, algo semelhante ao que lá em Minas Gerais existe. Existe ainda lá, Zema? Existe ainda lá na Constituição Estadual de Minas Gerais esse dispositivo. Nós tivemos que criar condições de retirar esse dispositivo na Assembleia, retiramos e avançamos em privatizações da Companhia de Distribuição de Energia, da Companhia de Transmissão de Energia, da Companhia de Geração de Energia, da Companhia Distribuidora de Gás e da Companhia de Saneamento. Aliás, a primeira companhia de saneamento a ser privatizada no Brasil foi aqui, porque antes os exemplos que havia, como do Rio de Janeiro, da SEDAI, era de diminuir o escopo da companhia, mas manter uma companhia pública e conceder a coleta e o tratamento de esgotos. Nós optamos por um caminho de privatizar a companhia. E aqui, no conjunto dessas privatizações e das concessões de estradas, de parques, de presídio, que inclusive já fizemos,
nós temos um conjunto de 45 bilhões de reais de investimentos projetados a partir dessas privatizações. E temos uma série de outros projetos em andamento, concessão de novas rodovias, concessão de patrimônio imobiliário do Estado, como o Cais Mauá, aeroportos regionais de Santo Ângelo e Passo Fundo, 99 escolas que serão concedidas à iniciativa privada. O Tribunal de Contas deu uma liminar suspendendo, mas nós vamos certamente remover essa suspensão e vamos avançar nessa concessão de escolas também, trazendo o setor privado para a educação. Um hospital que será construído em Viamão, aqui na região metropolitana, além de outros ativos do Estado para viabilizar pelo menos 15 bilhões de reais outros nesses investimentos. Quem é do Rio Grande do Sul também deve ter ouvido falar há muito tempo sobre o Caixa Único, algo que iniciou aqui nos anos 90, quando o Estado já tinha problemas fiscais, mas que não apareciam ainda para o cidadão, porque o governo tinha subterfúgios para empurrar o problema com a barriga. O Caixa Único nada mais era do que o Sistema Integrado de Administração do Caixa, SIAC. Significava abrir todas as contas na mesa e onde tivesse dinheiro, o Estado botava a mão para pagar a conta do dia. Tem que pagar salários dos servidores? Onde tem dinheiro? Na companhia de energia? Pega lá e paga. Tem que pagar algum fornecedor? Hoje, tem dinheiro aonde? No Porto de Rio Grande? Pega o dinheiro e paga. No início dos anos 90, o Estado fazia isso repondo as contas no final do ano. Depois ele começou a não repor e computar apenas a dívida que se acumulava naquela conta. Esse gráfico mostra essa dívida. Desde 99, com 700 milhões de reais no final do ano de dívida nas diversas contas, até 2019, a 9 bilhões e 900 milhões de reais de dívidas nas diversas contas, de fundo de recursos hídricos, o fundo da cultura, os diversos fundos e as diversas empresas e até mesmo de outros poderes. Ao longo dos últimos anos, nós fomos, ao repor as contas do Estado em dia, repondo também através destas contas vinculadas os recursos, e no ano passado nós zeramos a dívida do Estado no Caixa Único e agora estamos criando os instrumentos que ajudem a evitar que os futuros governos utilizem dessa ferramenta que mascarou a realidade das contas no Estado e levou o Estado para o buraco. Nós também conseguimos, ao colocar as contas em dia, com esse conjunto de reformas que mencionei, elevar a capacidade de investimentos do Estado de cerca de 3% para 10%, quase 11% no ano passado. Esse é o gráfico dos investimentos amplos do Estado, nas barras, e os investimentos sobre a receita corrente líquida na linha, alcançando o maior índice de investimentos da história recente do Estado. E alguns efeitos que isso traz também na vida real das pessoas, além dos investimentos materialmente percebidos em estradas ou outras obras que o Estado faça, é importante mencionar na prestação de serviços. Eu tenho dito que antes de fazer obras vultuosas que chamem a atenção, é preciso que o Estado faça o básico bem feito. Não adianta fazer uma ponte estaiada se a segurança não está funcionando. Não adianta fazer um prédio magnífico se não está conseguindo entregar a educação para as crianças. E aqui tem um exemplo da segurança pública. O gráfico mostra o quanto cada governo que me antecedeu fechou no governo de efetivo na segurança pública. A crise fiscal foi debilitando o Estado. Em 2010, o Estado encerrou com efetivo de 33 mil policiais, em 2014 com 32 mil, em 2018 com 30.300, e nós viramos esse jogo, conseguimos repor os que se aposentavam e incrementar as forças de segurança, que alcançaram quase 32 mil policiais no final do meu primeiro mandato, e já são mais de 33 mil policiais nesse momento no estado do Rio Grande do Sul, entre as nossas forças de segurança. E o resultado é percebido nos indicadores de criminalidade. O Estado reduziu, ao longo dos últimos anos, em quase 90% o roubo de veículos, que alcançava
18 mil veículos roubados e encerrou ano passado com 2.200 veículos roubados. Ou os roubos de cargas, por exemplo, estamos falando no Fórum da Liberdade, que trata sobre a liberdade de empreender. Que liberdade de empreender tem quem tem medo de circular nas ruas, não apenas pela sua própria vida, mas pelo patrimônio que luta para gerar e para conseguir ajudar a alavancar a riqueza do nosso Estado? Roubos de cargas caíram 90% nos últimos anos no Rio Grande do Sul, e roubos a pedestres, estes que estão assustando nos grandes centros do país. É claro que eu não estou dizendo que está uma situação ótima, eu não estou dizendo que está tudo perfeito, mas nós reduzimos em quase 80% nos últimos anos roubos a pedestres aqui no Rio Grande do Sul. Quero fazer um registro importante, que este movimento da segurança pública que o Estado hoje lidera contou com um apoio importante da iniciativa privada, na mobilização do Instituto Cultural Floresta, e sei que foi aqui homenageado o Leonardo Fração, e isso deve ser referenciado dentro do esforço coletivo, Estado, poder público e sociedade, mas a sociedade, né, que se mobilizou, deu a alavanca, mas o Estado precisava fazer a sua parte. Além disso, nós imprimimos uma série de agendas de desburocratização, desregulamentação, um novo Código de Meio Ambiente, que no ano passado me fez sofrer as críticas daqueles que olhavam de forma oportunista nas enchentes, querendo atribuir algo de resultado nas enchentes à revisão do Código Ambiental que nós fizemos para facilitar licenciamentos e aprovações no Estado, que nunca trabalharam com a fragilização da legislação ambiental, mas que trabalharam, sim, na condição de desburocratizar. O que a gente colocou no Código de Meio Ambiente? Que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente uma ação que tira parte da potência do que nós tínhamos aprovado. Que um empreendedor apresente a sua documentação, dê ciência ao Estado sobre o seu empreendimento e receba automaticamente as licenças, porque o Estado está ciente e deve fiscalizar se ele está fazendo do jeito certo. Mas não é o caso de se impedir, se 90% das pessoas fazem a coisa certa, ou mais do que isso, por conta de alguns que fazem errado, exigir de todos que fiquem esperando que alguém num balcão aprove o seu empreendimento. O que nós colocamos, a partir da licença de adesão e compromisso, foi justamente este compromisso do empreendedor de observância das leis, das regras. O Estado é ciente, vai fiscalizar e, eventualmente, punir quem faz errado. Mas não é correto que puna todo mundo de antemão, com suspeita de que possa estar fazendo errado. Este é o princípio por trás da nossa revisão do Código de Meio Ambiente, que, infelizmente, sofreu ataques e parte, não todo, mas parte dele acabou tendo a sua potência reduzida, porque eu costumo dizer, é muito importante proteger o meio ambiente, não tenho dúvida nenhuma disso, mas é muito importante também termos a consciência de que é um inimigo do meio ambiente a pobreza. Se nós não viabilizarmos a capacidade de gerar riqueza, a degradação ambiental virá justamente do empobrecimento da população, que acaba sendo forçada a ocupar áreas que são sensíveis do ponto de vista ambiental, e para podermos mitigar a existência de milhares, milhões de pessoas no mesmo território, custa dinheiro. O investimento em saneamento básico, por exemplo, custa, né, e exige da sociedade uma capacidade para suportar esses investimentos. Uma sociedade empobrecida não consegue viabilizar os investimentos que mitigam os próprios impactos dela no meio ambiente. Então, algumas das iniciativas estão aqui, eu não vou lê-las exaustivamente. Mas eu quero insistir no tema que nos propõe o Fórum da Liberdade, que é este da coragem para fazer as escolhas. E nós vivemos num tempo em que se confunde coragem ou firmeza com agressividade, com destruir quem pensa diferente. E eu quero dizer a vocês, inclusive agradecendo o belo exemplo que deram alguns aqui hoje, que nem tudo que grita é corajoso, porque nós precisamos ter coragem, sim, para sustentar pontos de vista.
A coragem e a firmeza não tem a ver com o grito e com o desrespeito. A coragem, ela está na capacidade de nós nos mantermos fiéis aos nossos próprios princípios e na capacidade de nós sustentarmos uma posição diante das pressões. Por isso, é importante dizer que firmeza, na minha visão, se mede justamente na serenidade, na capacidade de defender as ideias sem desrespeitar os outros, porque ser firme não é impor, é convencer, é sustentar com clareza e com argumentos aquilo que a gente acredita e com a confiança de quem acredita profundamente nesses princípios e nesses valores. E o meu governo aqui também se destacou ao longo desses anos por diálogo. Mas sempre disse, não confundam diálogo com falta de firmeza, porque diálogo não é sinal de fraqueza. Diálogo é maturidade. Quem tem convicções sólidas não precisa temer ouvir o outro, porque não faz sentido, se eu tenho bons argumentos que sustentam a minha posição, me negar a ouvir quem pensa diferente. E é também um ato de coragem se deixar convencer pelo outro se ele tiver melhores argumentos. Esse diálogo é o que ajuda a transformar as sociedades. Não é o confronto destrutivo, que este é o problema da polarização que eu vejo hoje no Brasil. Porque polarização por si só não é um problema. As eleições, naturalmente, polarizam ideias antagônicas, mas uma polarização onde o melhor que um lado tem a oferecer é destruir ou evitar o outro, esta não está construindo nada. É muito importante que no Brasil, do ano que vem, nas eleições, nós possamos não simplesmente tirar o governo que aí está, mas colocar algo melhor, que aponte um caminho com uma visão de futuro para o Brasil, com sustentabilidade e com capacidade política de construir esta mudança que o Brasil precisa. Além disso, divisões geram conflito e instabilidade. Se nós apostarmos no caminho da divisão pela divisão, quanto mais divisão, mais conflito. Quanto mais conflito, mais instabilidade. E a instabilidade é inimiga da prosperidade. Vocês sabem disso. Vocês defendem aqui, com toda a razão, o Estado de Direito, as regras claras do jogo e a liberdade de iniciativa para se empreender com as regras do jogo bem estabelecidas. Pois, se nós tivermos um ambiente político absolutamente destrutivo, nós vamos sempre ter um cenário de instabilidade e insegurança que gera dúvidas, e quem quer empreender quer ter menos riscos. Quanto mais riscos, todo risco é alocado no preço, né? Tem um custo para o risco, e esse custo pode chegar a um nível insuportável do investimento. O risco é tanto que o custo é tão alto que não viabiliza o investimento que se deseja. Assim, é muito importante que nós possamos construir um cenário em que a política viabilize segurança e estabilidade. E insisto, não é ser menos firme. O diálogo é para justamente construir o caminho para viabilizar as escolhas que fizemos. Foi o que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul. Se não tivesse dialogado com todos os lados, inclusive com os sindicatos dos servidores, no início do governo, sobre as mudanças que fizemos e que faríamos, o ambiente político teria ficado tão insalubre que eu seria um governador que estaria simplesmente aqui dizendo: tentei fazer, mas não me deixaram. O meu papel, como eu falei no início desta fala, não é tentar, é, sabendo as regras do jogo, jogar esse jogo para entregar o resultado a quem eu me propus a entregar os resultados, que é a população gaúcha. Conversar, dialogar, construir base de apoio na Assembleia Legislativa dá muito mais trabalho. Se eu quisesse simplesmente esbravejar o caminho que eu defendia, sem construir, era mais fácil. Lançava os projetos de lei na Assembleia, não aprovaria nada, né? Dá trabalho ouvir, dá trabalho conversar com quem às vezes a gente não gosta, não concorda, diverge, mas tem, pela força do voto, pela capacidade de influência, alguma necessidade da gente sentar, sim, ouvir e dialogar. Aliás,
Recomendo muito a todos um livro que certamente muitos já conhecem aqui, que diz justamente como chegar ao sim, ou Getting to Yes, em inglês, de William Ury, que é um especialista em negociação pela Harvard. E vocês observarão lá justamente alguns princípios. Seja duro com o problema, não com a pessoa. O foco deve estar nos interesses das partes, não nas posições. Critérios objetivos que observem a capacidade de ganhos mútuos para poder tirar o outro da sua posição. Se você não der a ele saída, não haverá opção para ele a não ser o ataque, que é gerador de instabilidade. Em vez de vencer a discussão, o foco está, eventualmente, em mudar a arena do conflito, educar, explicar, construir pontes, separando as pessoas do problema. Então, não basta saber o caminho, não basta fazer as escolhas, não basta ter coragem, é fundamental ter a capacidade de sustentar. Porque se nós queremos, e esse é o painel que nós participamos aqui, um Brasil do futuro, tem uma agenda não exaustiva aqui, que eu trago, que é importante ser seguida. O Brasil precisa de uma reforma administrativa que busque eficiência do Estado, não apenas para cortar cargos ou estruturas da máquina pública, também para isso, mas buscando melhorar a eficiência da máquina pública. Tem um bom ponto de partida no que um integrante do IEE, justamente, egresso dessa instituição, Paulo Ebel, lá no Ministério da Economia, propôs. Tem um bom ponto de partida ali, que, infelizmente, já chegou desnutrido no Congresso, porque o governo não bancou a proposta mais arrojada e no Congresso não avançou. É difícil essa agenda, mas ela precisa ser colocada adiante. A reforma da Previdência terá que sofrer ajustes, porque ela já não é suficiente para sustentar o crescimento dessa despesa previdenciária. Ela já ficou para trás, já obsoleta. Nós vamos ter que trabalhar em nova reforma previdenciária. Aliás, o interessante é justamente que traga elementos de ajuste dinâmico. Não há agenda política que se sustente a cada 3 anos, 4 anos, 5 anos, tendo que rediscutir um tema duro como esse. É importante que se tragam na legislação ajustes dinâmicos em função do aumento de expectativa de vida da população, ajustando as idades para a aposentadoria, por exemplo. Alguém tem dúvida de que esse é um tema difícil? É claro que é, vai exigir muita capacidade de negociação, articulação. Reforma para qualificar relações institucionais. Tem desbordamento de uso do orçamento pelo legislativo, tem desbordamento do judiciário nas suas decisões, tem que discutir dentro das regras constitucionais como conduzir esse processo para, por exemplo, mandatos para ministros do Supremo. A questão das decisões monocráticas dá trabalho, precisa de diálogo e capacidade não apenas de esbravejar o que precisa ser feito, mas construir o caminho para sustentar essa agenda. A agenda da segurança pública, endurecimento de penas, não dá para continuar aceitando, por exemplo, que alguém seja preso, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, 40 vezes pelo mesmo crime e ser colocado em liberdade porque não tem trânsito em julgado por nenhum deles. Não dá para aceitar isso. Tem que haver previsão na lei para que a prática recorrente de crimes enseje uma prisão preventiva. Ou, mais do que isso, existem casos de soltura em audiência de custódia pelo juiz de alguém que foi preso em flagrante com arma ilegal ou com drogas, por exemplo, e que o juiz, por conta de entender que a abordagem policial não teve uma motivação justificada, colocar este indivíduo livre. Isso acontece. O policial prendeu alguém em flagrante, leva para a audiência de custódia, o juiz pergunta, mas o que motivou a abordagem? Por que você abordou? O policial eventualmente aborda por uma atitude suspeita no que se chama o tirocínio policial, que é a capacidade, pela experiência que o policial tem, de observar comportamentos estranhos e fazer uma abordagem. Isso, numa audiência de custódia, faz com que o juiz não dê a prisão preventiva e coloque em liberdade alguém que estava, por exemplo, portando drogas.
Isso precisa ser discutido, dá trabalho, dá muito trabalho poder fazer a mudança, não é à toa que não se fez até hoje no Brasil essa alteração. E, aliás, quero fazer aqui também um comentário sobre o que eu estou vendo de discussão sobre segurança pública no âmbito nacional. Eu vejo, por parte do governo federal, uma insistência em discutir a regulamentação para as polícias, decretos sobre o uso da força policial, portarias do Ministério da Justiça para constranger o trabalho das polícias. É claro que as polícias agem em nome do Estado e há que se ter padrão de operação, protocolos de procedimento. Nós temos isso aqui nas nossas polícias. O que eu não posso aceitar é ver tanto apetite por parte do governo federal para controlar polícias e nenhum apetite para enfrentar o crime organizado no Brasil e nem para fazer o que é o seu papel. Querem discutir ampliar competências de polícias, pois a competência que já tem não utilizam. Aqui, na divisa com a Argentina, em Uruguaiana, o bote, o barco que faz a ronda para acompanhar se está entrando algo ilegal ou não, é o da Brigada Militar. Deveria ser das forças federais. Se o governo federal fizer a parte que já lhe diz respeito na lei, nós já viveríamos um outro momento na segurança pública. Mas dá trabalho, como eu disse a vocês. É claro que o Brasil precisa de uma agenda também de aumento de produtividade, o que enseja uma agenda para a educação, que tem que ter clareza para todos nós. Eu defendo, como vocês, o mérito, o esforço, mas é muito importante que a gente lembre, se não formos capazes de dar o mesmo ponto de partida para as pessoas, não é mérito, é vantagem. Alguém está saindo na frente. É papel do Estado promover a igualdade de oportunidades. Tem uma agenda que é importante na correção das desigualdades, mas não adianta querer corrigir o ponto de chegada, tem que melhorar o ponto de partida para as pessoas partirem do mesmo lugar. E, por fim, tem uma agenda importante para o aumento de produtividade também, que é a abertura comercial. Pressupõe a liberdade que este fórum defende, justamente a partir da capacidade de empreender e de competir entre as empresas, o ganho de eficiência e de produtividade. Pois se nós temos um país protecionista que acaba nivelando por baixo, empurrando para a zona de conforto setores da economia, porque não haverá de entrar de fora algo melhor para competir, nós vamos ficar sempre na mediocridade. Nós precisamos abrir o país comercialmente para que nós possamos modernizar a nossa economia e termos os ganhos que o país precisa ver acontecer robustamente na economia e de forma sustentável. Então, essa agenda exige coragem para escolher, para sustentá-la diante das pressões, para aprová-la e para entregar. E por isso, não é com menos política e com mais política bem feita, com a régua moral mais elevada, que a gente vai construir um país capaz de superar esses desafios. Eu vi que muitos aqui torcem pelo Zema. Zema, se for contigo, estamos junto. Se for com outro que a gente acha, não tem problema. O importante é que não é só sobre tirar este governo com o qual nós divergimos. Nós precisamos ter uma agenda, construir politicamente, formar coalizão e sustentar uma agenda de transformação para o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, governador. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Quero saudar a Paola, presidente do IEE e do 38º Fórum da Liberdade, e também o colega Eduardo Leite, com quem eu tenho tido
a satisfação de conviver por 6 anos e 3 meses como governador de Minas. Primeiro, eu quero contar aqui, brevemente, a minha história como empreendedor e como alguém que foi para a política, um caminho que eu sempre falo que mais pessoas do setor privado precisam traçar. O setor privado pode contribuir muito com a política. O setor privado, para sobreviver, sempre precisou ganhar mais do que gasta. E como o Eduardo mostrou, muitas vezes o problema do político no Brasil, do Estado, é querer desobedecer essa regra tão fundamental. Então, quem vem do privado já vem moldado, sabe que se gastar mais do que ganha, vai ter problema. E a situação do Rio Grande do Sul tem melhorado, porque o governador Eduardo sabe que é necessário ter essa responsabilidade. Mas eu venho de uma família de imigrantes italianos que veio para o Brasil para substituir mão de obra escrava na região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. No final do mês, o que eles ganhavam não era suficiente para pagar a conta de alimento no armazém da fazenda. E o meu bisavô viu que não havia futuro ali. E com a chegada dos primeiros automóveis no Brasil, 1905 aproximadamente, ele se interessou, aprendeu a dirigir e melhorou de vida, deixou a enxada e passou a ser motorista. Ficou doente, isso levou ele para Minas Gerais, que um dos tratamentos que haviam eram as águas medicinais de Araxá. Foi isso que levou ele para Minas Gerais. Lá ele viu que tinha oportunidades, se empregou como motorista e viu que muitas vezes os carros ficavam parados por falta de peça, de combustível. E aí começou o comércio de automóveis, de peças e de combustível. A empresa nasceu nessa ocasião. Foi uma empresa pequena, por 50 anos. Com meu pai a empresa cresceu, sempre no ramo de concessionárias de veículos. E o sonho do meu pai era que eu fosse trabalhar com ele também em concessionárias, que até os anos 90 era um excelente negócio. No Brasil tínhamos só 4 marcas: Ford, Fiat, GM e Volks. Quem queria comprar carro era um leque extremamente limitado, tinha de aguardar meses para ter o pedido atendido. E ele viveu esse momento que não existe mais. E eu acabei frustrando, desobedecendo meu pai. Eu fui atuar num negócio que ele não gostava, que ele não queria: varejo de móveis e eletrodomésticos. Tive muito contato aqui com as redes Gaúcha, Lebes, Colombo, Quero Quero, Erval e outras mais. Vim muito aqui para poder conhecer e fazer um benchmarking. E fiquei 30 anos nessa atividade. Nesses 30 anos, nós saímos de 4 para 470 lojas, uma por cidade. Cidades em municípios pequenos, não temos loja em shopping. E o que me levou para a política foi o inconformismo com aquilo que aconteceu no Brasil em 2015 e 2016. Quem viveu a recessão de 2015 e 2016 sabe que foi a maior recessão da história do Brasil. Agora, o pior não foi ter sido a maior recessão da história, não. O pior foi que nos anos de 2015 e 2016, o Brasil foi o único país do mundo que afundou, por causa de corrupção, por causa de mensalão, por causa de petrolão, por causa de mala de dinheiro. O mundo crescendo e o Brasil regredindo por questões políticas.
Isso é que me fez amadurecer politicamente, porque antes eu queria políticos a quilômetros de distância de mim. Proibi de entrarem na empresa que eu administrava. Considerava a política uma atividade semi-criminosa, mas eu vi como a política pode estragar a nossa vida. Isso foi uma virada de chave para mim. Logo depois eu resolvi me afastar da empresa, lembrando que nesse período, acho que eu comentei, tive de demitir 2.500 funcionários, um período muito sofrido, desgastante. Eu que sempre contratei a vida toda, tive de fazer o contrário. E se não fizesse, a empresa desaparecia. Mas fui para o conselho de administração da empresa e, por coincidência, um ano depois, o Partido Novo me convida. E eu, que sempre tinha tido aversão à política, vi que tinha um partido político que preenchia tudo que eu sonhava em termos de política correta. Combater a corrupção, combater os privilégios, um Estado mais eficiente, transparência nas contas públicas, ficha limpa para quem quer se candidatar e por aí vai. Eu falei, esse aqui é o partido que vale a pena. E entrei sem ter nenhuma pretensão de ganhar. Se isso aqui fosse um grande aquário, teríamos alguns tubarões e eu seria um lambari nesse aquário. Os meus concorrentes eram ex-governadores, pessoas do mundo político, que já tinham disputado diversas eleições, e eu, zero de experiência. Mas eu falei, por esse partido vale a pena. Se nós terminarmos em 4º lugar, em 5º, em 3º, em 2º, já valeu a pena, que nós estaremos divulgando algo que Minas precisa, que o Brasil precisa. E 2018, eu fiquei o ano todo dedicado à minha campanha. Peguei meu carro, como eu já fazia na empresa, fiz por 30 anos e rodei mais de 200 cidades do estado durante a minha campanha, dirigindo, com uma assessora do lado, mais um fotógrafo. E trabalho dá resultado. Acabei sendo eleito. Mas o maior desafio não foi ganhar a eleição, foi administrar um estado tão ou mais quebrado do que o Rio Grande do Sul. A situação, quando eu assumi o estado, obras paradas, um cemitério de obras paralisadas, para todo lugar. À medida que o Estado foi piorando a situação financeira, foi parando tudo, e nem cerca colocaram, tudo vandalizado e depredado. Centenas de obras nessa situação. As prefeituras, governador Eduardo, quebrando. Acho que aqui não ficou paralisado o repasse de CMS e IPVA para as prefeituras. Em Minas, o PT teve essa ousadia de não pagar os prefeitos, não fazer os repasses daquilo que eles têm direito. Parte do IPVA e parte do ICMS. E também do Fundeb e da saúde. Nós tivemos em Minas prefeitos que adoeceram, que renunciaram e até que suicidaram. Na minha porta, na porta do governador Eduardo Leite, ninguém bate, mas na porta do prefeito da cidade pequena, todo mundo vai lá bater, pedindo medicamento, pedindo ambulância. E lá em Minas, postos de saúde de muitas cidades, o único existente, fechado. E uma placa na porta, não estamos operando, funcionando, porque o governo do estado não faz os repasses. Uma situação caótica. Não sei quantos mineiros perderam a vida por falta de atendimento, de medicamento, etc. Não dá para saber, mas essa era a situação. Salários atrasados. E sem caixa para pagar o salário do mês, e muito menos o 13º
de dezembro de 2018, que também não tinha sido quitado. Fornecedores, idem. E privilégios e mordomias que não acabavam mais. O ex-governador que me antecedeu, ele só andava na capital de helicóptero, do mais caro por hora de voo. Morava num palácio com 32 empregadas, garçons, governantas, etc. E, diante dessa situação, parece um contraste total o que um governo que se diz tão social fala e aquilo que faz. E o que nós fizemos foi o quê? Reduzir. O estado do Brasil que tem menos secretarias é Minas Gerais, 14 secretarias. Entre autarquias, estatais e administração direta, nós reduzimos mais de 50 mil cargos. No Brasil, pouquíssimas empresas têm essa quantidade. Minas Gerais é 10% do Brasil, tanto em termos de economia como de população. Seria algo como se o governo federal falasse: nós reduzimos aqui 500 mil de empregados, seria o equivalente. E isso fez com que o resultado, ao longo do tempo, fosse aparecendo. Meu secretariado, os 14, todos selecionados, fizemos algumas coisas inéditas. Nunca profissionais de carreira, da saúde, da educação, tinham tido oportunidade de ocupar cargos de secretário. E isso aconteceu no nosso governo. O secretário Igor, de Educação, foi professor e diretor de escola, funcionário de carreira. Secretário de Saúde, Dr. Fábio, é médico da rede hospitalar do Estado. E antes eram cargos loteados para quem nada entendia da área, para poder atender pedidos políticos. E o resultado foi aparecendo com o tempo. Nós saímos em 2018, que foi o último ano da gestão PT, de um déficit de 11 bilhões para um superávit o ano passado de 5 bilhões de reais. Isso fez com que o Estado tivesse condições de voltar a investir, coisa que havia sido totalmente paralisada. Muita gente fala que tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Minas que a dívida aumentou. Depende de como se olha. A dívida em percentual da receita corrente líquida, o equivalente a EBITDA para o setor privado, ela caiu em Minas, de 189% para 162%. Ano a ano, caindo um pouco. Com a adesão ao Propag, que tanto Minas quanto o Rio Grande do Sul estão lutando, é provável que essa curva fique mais inclinada, esse declínio se acentue, já que a dificuldade aqui é por causa dos juros altos. A União, nos últimos 20 anos, 30, cobrou dos estados endividados um valor muito acima da inflação, muito acima do aumento de arrecadação dos estados, fazendo com que essa dívida fosse tomando uma proporção que a tornou praticamente inadministrável. E com a queda dos juros que o Propag prevê, nós teremos condição de estar quitando essa dívida, que hoje, em valores, é de aproximadamente 165 bilhões de reais,
representando 162% da receita do Estado. A despesa de pessoal, da mesma forma que o governador Leite mostrou aqui, também vem caindo e já conseguimos atingir o patamar de 49%. Herdamos um Estado com quase 30 bilhões de dívidas vencidas, de toda a natureza. Quero comentar ali as principais. A primeira, 7 bilhões, eram a dívida de ICMS, PVA e Fundeb com os municípios que nós parcelamos e pagamos. A terceira também é com as prefeituras, já pagamos parte, ainda temos aí 2, 3 anos pela frente para poder pagá-la. A segunda é com o Tribunal de Justiça. Os depósitos judiciais foram sequestrados pelo Estado, aliás, pelo governo PT, e nós já devolvemos parte. E o restante, como está tudo verde, já quitamos tudo. Eu quero comentar só a última, aquela dívida de 542 milhões de reais, para vocês terem ideia do que o governo PT é capaz de fazer. Eles descontaram de 240 mil funcionários públicos o empréstimo consignado e, em vez de pagar as instituições financeiras, ficaram com esse recurso. 240 mil funcionários públicos tiveram os seus nomes inscritos indevidamente no SPC e Serasa por esse motivo. Qualquer um aqui iria para a cadeia, se 10 funcionários fossem envolvidos nisso. Lá nada aconteceu. Um dos pontos que tem ajudado Minas a sair do buraco são os investimentos privados que nós temos atraído. Como o Rio Grande do Sul, nós desburocratizamos, simplificamos, e hoje o ambiente de negócios no Estado é muito melhor do que era no passado. E esse recorde de investimentos tem feito com que a economia de Minas cresça numa velocidade maior do que a do Brasil, fazendo com que, inclusive, a arrecadação de impostos responda. Temos o maior programa de formação técnico-profissional do Brasil, 140 mil alunos fazendo cursos em escolas particulares. Não construímos nenhuma escola, não contratamos nenhum professor. Tudo usando a estrutura tudo feito usando uma estrutura do setor privado, que tem mais agilidade. Os cursos são temporários. Se determinada cidade precisa de técnico de enfermagem, aquele curso vai ficar ali 3, 4, 5 anos, e depois vai mudar para técnico de mecânica. Então é algo dinâmico de acordo com a necessidade de cada cidade. Com isso, o desemprego caiu, é o menor desemprego desde que o histórico foi iniciado, e isso é muito bom, porque no governo anterior nós tivemos uma grande destruição de empregos em Minas, e hoje a maioria do Estado já opera a pleno emprego. Aqui dá para ver, já criamos 930 mil empregos na nossa gestão. O governo do Tudo pelo Social tinha destruído 203 mil empregos formais. Isso aqui é dado do CAGED. E esse aqui é o slide da hipocrisia. Pegar aqui o microfone falando que eu faço o pé de meia, que eu pago Bolsa Família, é a coisa mais bonita de se escutar.
Mas esse governo do Tudo pelo Social, no último ano em que ele esteve à frente do governo de Minas, ele investiu na merenda escolar cerca de 20 milhões de reais. Esses 20 milhões de reais dava para pegar muita água e jogar uns grãozinhos de arroz e falar que era uma sopa. Na nossa gestão, o ano passado, o mesmo gasto em merenda, em vez de 20, foi 466 milhões de reais. Agora sim, é merenda com carne todo dia, com fruta, com verdura. Muitas vezes, indo ao interior, eu faço questão de almoçar numa escola estadual para ver como que a merenda está. Eu falo que pregar o social é a coisa mais fácil. Agora, entregar é uma história bem diferente. Além disso, estamos iniciando as maiores obras das últimas décadas, ou talvez da história de Minas. A linha 2 do metrô em Belo Horizonte e também o rodoanel metropolitano, que vai beneficiar toda a região metropolitana. O meu governo, eu falo uma comparação com o produtor rural, nós plantamos muito mais eucalipto e mogno do que soja e milho. Os meus sucessores é que irão fazer as grandes inaugurações de Minas Gerais. Nós simplesmente abrimos o caminho. O meu sucessor, em vez de receber um cemitério de obras abandonadas, ele vai receber um grande canteiro de obras em andamento e já com recurso definido para poder concluí-las. Uma situação que é exatamente o oposto. Independente de conjuntura econômica, de situação financeira do Estado, essas obras vão sair. Até porque já foram concedidas e o recurso está lá reservado e definido para execução. O governador Eduardo comentou, eu trouxe aqui só os números de crimes violentos que tiveram também uma redução muito expressiva no Estado durante a nossa gestão, sendo que hoje Minas é um dos estados mais seguros do Brasil. Outro ponto determinante para que o Estado melhorasse foi gestão profissional nas estatais. Está aí o lucro líquido do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento, CEMIG, que é a Companhia de Energia, CODENGE, que tem diversos ativos, e Copasa, que é a Companhia de Saneamento. Lucro crescendo ano a ano, e com o lucro crescendo ano a ano, dividendos idem. E boa parte desses dividendos vão para o governo do Estado contribuindo. Não conseguimos privatizar essas grandes empresas, mas vendemos todas as subsidiárias, a grande maioria só para favorecer a classe política. E com isso, próprio resultado e dividendo. E com o Propag, esse ano, queremos privatizar. Era pauta desde o primeiro ano, mas, infelizmente, devido a essa lei que o governador Eduardo Leite comentou, que complica a privatização, a Assembleia não quis enfrentar esse desgaste. Mas estamos lutando, e se não privatizarmos, pelo menos elas serão transformadas em corporation, e já é um avanço extraordinário. O Estado continua tendo os dividendos, mas deixa de ter o controle e o mando, fazendo com que essas empresas fiquem com uma governança muito superior. E sobre o Brasil, para completar aqui, eu concordo com o governador Leite na questão da segurança pública. Nós precisamos
de mudar as leis. Eu, governador, e os demais governadores do Sul e do Sudeste, há 1 ano e 1 mês, estivemos em Brasília com o ministro da Justiça, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, levando essas propostas. Se não punirmos quem rouba 30 celulares, se ele continua sendo solto, nós estamos tendo aqui uma escola do crime, e não uma punição para quem comete delitos. Levamos um pedido também: a polícia precisa ter liberdade para trabalhar. A polícia erra. A polícia pode até errar em alguns momentos, mas o criminoso erra sempre. Se eu tenho de confiar... Se nós tivermos de confiar, nós vamos confiar mais no policial e eliminarmos aqueles que não fazem jus ao uniforme que vestem. Em Minas, temos demissões muito criteriosas, todo lugar tem gente que está em desacordo. Mas nós estamos falando de 1 em 1000, 1 em 200. Para isso que existe corregedoria. Agora, querer que o criminoso tenha liberdade para agir, aí é totalmente inadequado. Levamos também outras propostas, mas infelizmente essa PEC da segurança não nos atendeu. Mas o principal ponto que o Brasil precisa é acabar com a gastança. Nós temos hoje um governo que acredita que quanto mais gasta, maior é o crescimento econômico. É igual um iluminado da esquerda, que já disse que quanto mais você gastar no cartão de crédito, mais pontos você vai ter e a sua vida melhorar, É um raciocínio que tem uma analogia. E nós sabemos que gastos elevados significam mais inflação, significam aumento na taxa de juros, e aumento na taxa de juros é pouco falado, mas significa concentração de renda. Quem que ganha com aumento na taxa de juros? Aquele que tem recursos aplicados. A maioria da população que tem dívida só perde. Então esse governo que fala que quer distribuir renda, na verdade ele está concentrando, qualquer economista comprovaria isso. Essa gastança é o grande mal do Brasil. Eu concordo com todos os pontos que o governador Eduardo Leite colocou, e dentro da reforma administrativa, nós precisamos de uma reforma profunda no judiciário, que parece que nos últimos anos tomou um protagonismo que extrapolou todas as fronteiras, invadiu o legislativo, invadiu o executivo. Precisa realmente ter um limite de atuação. Lembrando que a grande maioria dos magistrados são pessoas corretas, mas aquela minoria que não precisa também ser punida exemplarmente, como acontece em outras carreiras. E para concluir aqui, eu quero dizer que o próximo governo do Brasil precisa ser um governo que olhe para frente, para o futuro e não para o revanchismo para os seus adversários políticos. Muito obrigado. Obrigada.
governadores, obrigada pela explanação. Fui fazendo algumas anotações enquanto falavam e mais de 50% delas sempre falavam em reformas. Acho que reformas é uma palavra muito ouvida por nós. E se posso aqui dizer também, a comunicação ela foi bem simples e bem clara. Mas hoje a gente tem um diagnóstico da sociedade em que a gente tem uma gastança, como o senhor bem falou, a gente tem uma insegurança jurídica, a gente tem uma falta de entendimento do que o empreendedor brasileiro precisa. Mas se a gente tivesse que elencar, e vou usar até um ditadinho popular que o senhor usou para explicar como era imposto, o que é o carrapato da vaca ali, o que está sugando, o que hoje deveria ser a primeira frente que deveria ser atacada para que o Brasil pudesse começar a enxergar um futuro diferente. Exatamente. Hoje no Brasil, nós temos um custo oculto que os encargos sociais sobre a folha representam, que muitos impostos cumulativos também fazem com que o produto brasileiro fique mais caro se comparado a outros países, e ninguém lá fora quer comprar produtos brasileiros que tenham esse custo Brasil embutido, ele fica mais caro. Tanto é que o Brasil, devido a esse custo que vai se acumulando ao longo de cadeias produtivas maiores, passou a ser um país que só consegue exportar produtos de cadeia curta, produtos primários, produtos do agronegócio, que às vezes vai um farelo de soja, mas se for para ir um alimento à base de soja industrializado, já não é competitivo. Então, é necessário nós termos uma revisão completa. Com a reforma tributária, vamos ter um avanço, graças a Deus, porque, caso contrário, a nossa indústria só tende a reduzir ao longo do tempo. Há 40 anos atrás, o Brasil tinha uma relevância na economia mundial muito maior do que hoje. Nós chegamos a representar, nos anos 80, 4% do PIB mundial. Os últimos dados que eu tenho é 2,2%, com tendência de queda. Por quê? Deixamos de ser um país competitivo. Já exportamos no passado automóveis, outros produtos industrializados, e ultimamente não temos mais essa condição. Espero que a reforma tributária melhore essa distorção. Precisaria ser mais profunda, porque nós ainda temos os encargos sobre a folha, temos uma série de tributos que a reforma não inclui, que continuam incidindo. Mas já é um avanço, o que é muito bom. Perfeito. Alô? O meu cardápio, eu acho que eu coloquei ali no final da minha apresentação, mas eu apenas reforço que, quando a gente fala em reforma administrativa, né, eu insisto, ela é não apenas na redução do tamanho da máquina, que deve ser reduzido, na forma como o Estado contrata, Estado lato sensu, né, contrata, a questão da estabilidade do servidor público tem que ser discutida, não pode preponderar um sentimento em que o relapso não é punido e o esforçado não é recompensado, né? O resultado é o mesmo para quem se esforça e para quem não se dedica. Não há os claros incentivos para dentro do setor público como há no setor privado. Este é uma das grandes deficiências, né, do setor público na sua capacidade de entregar os resultados. Então, isso precisa ser ajustado para melhorar a performance da máquina pública e reduzir custos, sem dúvida nenhuma. Aquilo que eu mencionei, a reforma previdenciária terá também, ela é a que mais ocupa o espaço do orçamento público, né, tem a ver com pagamento de previdência, de pensões, de aposentadorias. Isso vai ter que ser discutido no Brasil novamente, porque é insuficiente aquilo que se fez. E, como eu disse, as questões institucionais, para que a gente possa equilibrar esse jogo. Eu mencionei algumas delas relacionadas ao próprio Poder Judiciário. Vai ter que discutir, abrir um caminho com o Congresso sobre a questão dos recursos, na forma como as emendas parlamentares prejudicam o planejamento de
políticas públicas mais estruturadas. Tudo isso vai exigir um esforço, né, institucional, de diálogo muito grande. Mas eu diria que na economia, que no final das contas o que a gente deseja é criar um ambiente em que as pessoas se sintam estimuladas a empreender no Brasil. E aí entram as questões tributárias, que o Zema já falou aqui, acho que muito bem. Eu digo que o esforço de quem empreende não pode estar senão em empreender. E hoje, boa parte do esforço e da energia é consumida na relação com o Estado. Nos alvarás, nas licenças, nas emissões de guias de apuração de imposto, isso e aquilo. Então, a gente até está avançando aqui no Rio Grande do Sul, já começa este ano a dispensa da GIA, por exemplo, a Guia de Informação e Apuração, que o empreendedor tinha que preencher várias etapas e a gente transformou isso tudo para ser preenchido automaticamente pelo fisco e entrega para o empreendedor já pré-preenchido. Ele não tem mais que emitir a GIA, ele emite a nota fiscal e está resolvida a parte da responsabilidade dele com o Estado. Então, tudo que você puder desonerar do empreendedor, né, é fundamental para um ambiente de negócios melhor, mas eu insisto que o Brasil vai ter que discutir abertura comercial. Se nós não aprofundarmos um processo de abertura comercial, onde a gente consiga trazer para cá justamente a relação nas cadeias produtivas globais, que agora estão, né, aí nesse momento de instabilidade em função das questões relacionadas aos Estados Unidos, as tarifas que estão se impondo, mas que há uma tendência de ainda haver uma formação de alianças globais para permitir esse fluxo mais livre que o Brasil precisa surfar, né? Trazer para o continente sul-americano, inclusive em função das condições geopolíticas mundiais, guerras, conflitos no continente asiático, outras, as próprias sanções que se impõem dos Estados Unidos a estes países, especialmente na Ásia, nas questões tarifárias, por um lado são uma oportunidade para o Brasil, mas se ele for a economia fechada que ele não consegue fazer com que entrem aqui os insumos que nós precisamos com menores custos, os equipamentos mais modernos para que se possa produzir mais aqui e melhor no país, e também não vamos conseguir acessar os mercados mais relevantes com condições competitivas. Então, esse é um debate que o Brasil precisa fazer, porque ainda prepondera no Brasil, em alguma medida, a cultura da substituição de importações, o que atrasou muito da nossa economia. Todas essas são reformas que terão que estar na agenda do próximo governo, e que vão exigir muito de capacidade política, de articulação institucional para implementá-la no país. Falando exatamente em próximo governo, é de conhecimento geral de que há uma insatisfação geral com o governo que nós temos. E a gente tem visto, principalmente recentemente, o senhor fez um Twitter endossando a candidatura do Bolsonaro e até obteve uma resposta positiva, agradecendo. E nisso fica um questionamento de que temos hoje bons candidatos, boas opções. A chapa ainda está muito longe, nós estamos falando apenas de 2026, estamos somente em 2025. Mas fica um questionamento se o próximo candidato, para vencer qualquer candidato de esquerda, que não se comunique necessariamente com todos os princípios e reformas que nós estamos aqui, ele teria que pedir uma espécie de bênção hoje para o Bolsonaro, para conseguir ganhar uma eleição em cenário nacional? Vocês enxergam que há espaço para haver uma chapa entre dois candidatos sem o endosso do presidente Bolsonaro? Eu torço que sim, né? O Brasil não pode ficar refém desta polarização, eu mencionei, ela é destrutiva. Não pode ser simplesmente o brasileiro indo para a urna para votar contra alguém, que é o sentimento que mais embala um lado e outro. É contra esse, é contra aquele, é para tirar o Lula, é para tirar o Bolsonaro. Eu quero que as pessoas possam ir à urna votando a favor de algo, de uma nova agenda para o país, que foque na construção de um país que tenha a liberdade que nós defendemos, mas por inteiro, não apenas a liberdade de empreendedorismo, a liberdade de iniciativa, também a liberdade das pessoas serem quem elas quiserem ser. A gente não precisa optar entre retrocesso civilizatório ou econômico. Essa é a liberdade que eu defendo. E acho que todos sabem, para alguns isso torna desconfortável a relação comigo, sinto muito, mas é que eu não acho que a política seja binária. Não é Lula ou Bolsonaro. O Brasil tem grandes quadros
e podem esperar de mim, na minha posição, né, a busca para essa eleição de 2026, ajudar a construir essa iniciativa. Eu tenho ótimo entendimento com o Zema, como temos aqui, em via de regra, todos os governadores do Sul e Sudeste, uma ótima relação. Nós temos o desafio no Brasil, na construção do ano que vem, eu diria que é algo que não é falado, é porque nós temos eleição nacional junto com eleições de senador, governador, deputados, e isso traz um componente político mais difícil. É mais ou menos o seguinte, eu não tenho dúvida que o sentimento de boa parte da classe política é de tentar construir uma alternativa razoável, sóbria, que eu já falei na minha manifestação inicial, não tem nada a ver com falta de firmeza, é ser firme nas convicções, sem precisar passar por cima dos outros, construir o caminho, entregar o que precisa ser entregue, é isso que é o foco. Mas aí chega na hora, puxa, mas no meu estado vai ganhar o Bolsonaro, no meu estado vai ganhar o Lula, e para eleger senador precisa estar com um ou com o outro, para eleger governador precisa estar com um ou com o outro. Essa polarização, ela força pelos interesses políticos das eleições regionais. Então há um interesse, eu diria, e disposição de muitos na classe política de construir uma alternativa, mas como a polarização ocupa o espaço do debate político, e há interesses regionais, acabam cedendo a pressões aqui e ali em função dos seus próprios projetos. É um desafio político que a gente tem no nosso país, mas eu espero que a gente possa construir isso, porque estamos vendo de forma objetiva o presidente com baixa popularidade, as perspectivas econômicas não permitem que haja nenhuma, assim, eu não consigo enxergar nenhuma perspectiva, posso estar errado, mas de que haja uma recuperação. Acho que não é só a questão da inflação dos alimentos, que fica querendo procurar onde é que é o problema. Acho que há um cansaço das pessoas com a figura do presidente, pela forma como fala, pelo que ele esbraveja, quanto mais ele se expõe, mais a popularidade baixa. Então, é um cansaço dos brasileiros. E de outro lado, foge da minha alçada, não sei qual será a situação de elegibilidade do ex-presidente, o que enseja alguma dificuldade de construção de alternativa entre os seus próprios aliados. Depois vou deixar o Zema falar sobre isso, já que ele se manifestou legitimamente sobre o assunto. Eu insisto, dá para a gente tentar construir um caminho que foque em atacar os problemas e não as pessoas. Esse, para mim, a gente precisa ajudar o Brasil a superar essa polarização destrutiva, e eu estou pronto para ajudar a construir com quem quer que seja, que demonstre capacidade de valores, princípios semelhantes. E política se faz entre quem pensa diferente. Eu não posso construir alianças, e nem devo, nem é pertinente, apenas com quem pensa de forma idêntica a mim, porque a política pressupõe justamente sentar entre quem é diferente, nos unirmos em torno de uma agenda. Esta é a agenda, vamos construir em torno dela. Penso diferente aqui, penso diferente ali. Bom, mas temos uma agenda comum. Por isso que antes de falar das pessoas, tem que falar do projeto. O projeto qual é? O que nos une? Esse é o projeto? Muito bem. Quem melhor pode viabilizar não apenas a capacidade de ganhar a eleição, mas de sustentar e entregar esse projeto a partir da sua capacidade política? Eu entendo que é isso que deve ser discutido. Eu espero que a gente tenha essa capacidade. Governador Eduardo Leite tem 20 anos de política, eu tenho só 6, então tem de me dar um desconto aqui. Mas eu sou muito preocupado com essa polarização que ele mencionou. O meu apoio ao Bolsonaro é muito em virtude dele ser o grande líder da direita no Brasil, quem resgatou a direita. Torço para que ele recupere os seus direitos políticos totalmente e fico feliz, Eduardo, de saber que, caso isso não aconteça, nós temos diversos bons nomes da direita no Brasil, diferente da esquerda, que é até incompetente em formar sucessores também. Eu sempre tenho dito que o ano que vem eu tenho 2 grandes projetos, Eduardo. Um é fazer o meu sucessor em Minas Gerais para continuar esse trabalho disciplinado. Eu tenho um vice-governador, Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante,
que eu já falei que estarei apoiando para que continue esse trabalho em Minas Gerais. E tenho também um plano de ajudar o Brasil. Eu não almejo nenhum cargo, eu tenho muito o que fazer na minha vida privada, tenho muito o que contribuir, mas vou estar querendo um futuro melhor para o Brasil. E estarei caminhando com alguém, ou não sei como, para que o Brasil em 26 tenha, sim, um presidente que dê mais felicidade para o povo. Só quero pegar um gancho do que falou o Zema aqui, que eu acho que é importante, né? O trabalho da gente deve ser, ao vencer a eleição, implementar uma agenda, sustentá-la, angariar os apoios necessários para sustentá-la e, tanto quanto possível, buscar a continuidade de um projeto. Não por se jogar com estratégia eleitoral, usando o governo para isso, mas formando um convencimento da população para que isso aconteça, né? Mostrando os benefícios. E aí está o ponto. O Zema acabou de falar, né? Trabalhará para eleger aí o Matheus Simões, conheço, figura capacitada para o governo de Minas Gerais, certamente, e lhe desejo sucesso nisso. Eu trabalharei aqui para eleger Gabriel Souza, o meu vice-governador, governador do estado, porque acredito na capacidade dele de entregar os resultados, acompanhou a gente, e o problema está justamente nisso. A forma como a política do grande líder da direita, né, o Bolsonaro, foi feita com brigas, com desavenças, com enfrentamentos que não se justificavam muitas vezes, acabou resultando no quê? Na volta do Lula. Então, no final das contas, tudo o que ele fez foi trazer o Lula de volta. Por isso que tem que saber, eu sei, eu não estou aqui só para receber os aplausos, eu vou falar minha opinião, respeito as vaias. Mas percebam, vocês podem não gostar da minha fala, vocês podem discordar dela, podem me vaiar, mas uma coisa é inegável, não permitiu ao Brasil a continuidade, porque boa parte dos brasileiros agora, ao avaliar o atual presidente da forma como está avaliando negativamente, está justamente dizendo, eu não queria ele, eu não queria este, não gosto deste, mas o anterior forçou a votar. É isso que os brasileiros estão dizendo. Então, o presidente tem responsabilidade. Não liderou bem a direita e entregou o país para uma esquerda atrasada que levou o país de volta para uma década muito distante economicamente. Então, podem não gostar, respeito, mas são fatos. São os fatos. Perdeu a eleição Bolsonaro do que ganhou Lula. Esta é a verdade e nós temos que construir um caminho sustentável para que o Brasil se abra economicamente, porque percebam também o seguinte, o Brasil não será o país livre economicamente que este fórum defende em 4 anos. Não será. Leva 20 anos para abrir esse país economicamente, efetivamente, e se tornar o país livre que todos vocês defendem, que eu defendo. 20 anos são 5 processos eleitorais. Tem que sustentar diante da população, durante 5 processos eleitorais, uma agenda liberal. Se não for capaz de sustentar uma agenda liberal nas eleições, sinto muito, não está sendo a grande liderança que os liberais pretendem. Governadores, devido ao adiantar da hora, gostaria que concluíssem as falas brevemente, tentando deixar uma mensagem aqui para toda a nossa audiência, de que a gente pode aí realmente almejar um futuro brasileiro melhor e que realmente o tema deste fórum, coragem para escolher, seja algo que inspire todos aqui e que 2026 seja melhor. Pessoal, vou ser muito breve. Tem um monte de problema no país que a gente fica olhando, o país que tem isso, tem aquilo, tem dificuldades, tem que ser enfrentadas, mas eu acho que nós precisamos ser otimistas. O Brasil, nas últimas décadas, com todas as dificuldades que tem, ainda ontem eu ouvia lá o Mansueto e o André Esteves falando coisas adequadas.
se aprovou reforma trabalhista, se aprovou marco regulatório do saneamento, as concessões que antes eram demonizadas estão aí sendo feitas, apesar, né, destes que governam hoje, historicamente se manifestarem contra. Estão fazendo concessões de estradas, por exemplo, estão deixando de fazer em outras áreas que deveriam, é verdade, mas muito se avançou. Então, o Brasil tem desafios, tem problemas, mas há avanços que precisam ser reconhecidos, que não são desse ou daquele governo, mas que passam a ser efetivamente da sociedade. Eu torço para que a gente possa, né, ao observarmos esses avanços, termos otimismo, confiança e a capacidade de construir um país melhor, como eu disse, buscando as maiores convergências que tenhamos, sabendo nos respeitar nas divergências e olhando para o futuro. A gente não precisa pensar igual, a gente só precisa pensar no Brasil. Muito obrigado. Bom, a mensagem que eu quero deixar aqui é que nós temos assistido avanços na política, novos gestores, novas propostas. Em Minas Gerais eu fico muito satisfeito. Muitas vezes eu vou no interior do estado, são 853 municípios, e acho que percebi que nos 50 isso aconteceu, governador. O prefeito chega para mim e fala: ô Zema, eu sou prefeito hoje por sua causa. Eu vi que dá para sair aqui da zona de conforto, deixar a minha empresa que está aqui junto com o meu filho, com a minha esposa e ajudar o meu município. Então, essa participação de vocês aqui hoje demonstra isso. Eu, na minha história, nunca fui num evento político, mas estou pagando com juros, multa e correção monetária aquilo que eu não participei antes. No dia que cada capital do Brasil tiver um evento, um Fórum da Liberdade, com esse quórum que tem aqui hoje, 2.000, 3.000 pessoas, eu tenho certeza, Paola, que nós vamos ter um país que vai dar certo. O que falta é mais gente envolvida, ajudando, pleiteando, reclamando, dialogando, como você disse, boas propostas, questionando aquilo que está aí e que nós já sabemos não funcionou em nenhum lugar do mundo e não vai dar certo aqui, e a esquerda continua tentando. Então, parabéns a todos que estão aqui participando. O que nós precisamos é isso, é dessa participação, é dessa questão de falar, o problema é meu também, porque na minha vida, como eu já disse, eu errei muito. Eu falava, o problema é dos políticos, mas todos nós temos de estar participando. Parabéns para todos. Obrigado.